Canon EF 85mm 1.8, a lente de retratos por excelência. Será que vale a pena? Vamos descobrir! E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje então, atendendo a muitos pedidos, uma das lentes mais pedidas aqui do canal, vou fazer finalmente o review desse bichinho aqui, que é a 85mm f1.8 da Canon. Incrível como a galera pede essa lente aqui, e acho que a razão disso é a possibilidade dessa ser a segunda lente do kit de vocês, né? Já comprou lá a 50mm, está feliz com a 50mm. Essa aqui não é uma lente cara, se a gente for considerar o line-up da Canon. Ali vai estar, aqui no Brasil se encontra, às vezes até mesmo na loja oficial da Canon, em torno de R$ 1.500. Então é um investimento bem interessante mesmo para essa distância focal aqui, que ela é própria para retratos, tá? É bacana porque ela é uma telefoto curta, então vocês isolam muito bem o sujeito, como a gente vai ver depois ali na questão da qualidade de imagem, que preparei um negócio bacana ali para vocês para falar da qualidade de imagem. É uma lente bem específica para retratos, mas não só para isso, pessoal. Eu, por exemplo, para testar o foco desse bichinho aqui, eu fui fotografar esquilos, tá? E vocês imaginem, os bichinhos eles são acelerados, e é incrível como o meu foco ele cravava rápido, e acho que essa é uma das coisas mais legais dessa lente aqui, até comparando com a irmã mais cara, a exótica 85mm 1.2. Conheço muita gente que se arrepende da 85 1.2 justamente pela questão da diferença de foco, pessoal. A 85 1.2, como ela é um monstro, se vocês um dia tiverem a oportunidade, ela é realmente um monstro. Vocês imaginem essa quantidade de vidros, até mesmo para essa especificação exótica de 1.2, para mover tudo isso dentro da objetiva, não tem como se construir um foco rápido. Então a diferença de foco das duas é realmente muito gritante, e vocês vão perceber isso se vocês forem fazer trabalhos que exijam velocidade de foco ali mais rápida, tá? Importante destacar também que a questão dos 85mm cria uma profundidade de foco muito pequena. Eu falo isso na questão da qualidade de imagem. É muito fácil vocês errarem o foco de vocês, especialmente se vocês estão trabalhando até 2.8. Então vocês podem fazer o foco e vocês podem fazer a compensação manual. Aconselho isso algumas vezes, trabalho de precisão, trabalho que tu tem calma para fazer, um retrato e tudo mais. Dá uma olhadinha e às vezes dá uma compensada se tu trabalha em 2.8. Não faço sempre isso, e vou dizer que as minhas fotos saem ali 80% com o foco cravado. Então o foco é muito bom, quando eu posso eu faço essa compensaçãozinha, mas não é necessário, tá legal? Uma outra coisa bacana dessa lente aqui é que, se vocês percebem, ela é uma telefoto, mas ela é uma telefoto. Ela é curta na sua distância, né? O comecinho ali do Telefotos 85, e ela é curta em tamanho e em peso, pessoal. Isso aqui é uma delícia de usar, são 400 gramas, mais ou menos, 430, não estou recordado, e ela é pequenininha. Então ela equilibra muito bem em qualquer corpo de câmera, seja APS-C, seja full frame. Vocês vão estar com uma lente que é uma delícia de usar no dia a dia, assim, para trabalhos. É maravilhosa. Eu me surpreendi bastante com esse bichinho aqui, com o 85, e vou dizer para vocês agora o que eu não recomendaria, para quem que eu não recomendaria a 85, tá? Às vezes, se o kit de vocês está montado apenas com uma 50mm, pessoal, e no APS-C vocês vão ter a distância focal de aproximadamente os mesmos 85, quando vocês colocarem essa lente aqui numa câmera APS-C, numa câmera popularmente chamada de cropada, vocês vão ter uma distância de 136mm nesse corpo aqui da Canon. O que isso significa, pessoal? Vocês vão ter uma distância focal absolutamente curta
para vocês trabalharem, por exemplo, em eventos, é muito mais para se fazer close-ups do que qualquer outra coisa. Para ensaios em externa, o último ensaio de casamento que eu fiz aí, que postei no meu Instagram lá, os stories, eu usei ela como uma telefoto, como eu costumo usar a minha 70-200, que é coloquei na minha câmera cropada, deixei o casal caminhando mais à vontade e estava a 136 milímetros de distância. Isso foi muito bacana e acho que essa é uma opção legal aí para vocês, se vocês querem ter uma telefoto. Só que cuidado, se vocês têm a 55 na câmera APS-C, vocês têm uma lente 85 e uma 136. Então vocês vão precisar aí de uma grande angular. Então, na verdade, R$ 1.500 em oposição àquele outro projeto que a gente conversou há um tempinho atrás, a 35 f2, eu até recomendaria como segunda lente a 35 f2, vocês investindo um pouquinho mais do que a 85. Se já trabalha bem com 50mm e gosta de fazer planos mais fechados, como mais ou menos esse que eu estou aqui no vídeo agora, por exemplo, daí vai de 85 sem medo algum, que vocês vão ser bem felizes com essa lente aqui, que é uma maravilha. Não dá para esquecer que ela tem o mount aqui de metal, como o mesmo projeto da 50mm 1.4, tá? É uma escola de design antiga da Canon, eles estão reformulando agora, a galera está pedindo atualização, é uma lente de 1996, que quando eu falar ali da qualidade de imagem, vocês vão ver que a idade às vezes cobra algumas coisinhas, tá legal? Então vamos lá dar uma espiada na qualidade de imagem da lente e conversar um pouquinho sobre isso hoje lá no Lightroom, tá legal? Já vejo vocês! Legal, então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Lightroom, nessas imagens aqui, tá? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como eu faço o teste ali da questão da vinheta, tá? Aqui em Madrid eu não tinha uma parede branca, fiz numa parede cinza, mas a gente já pode ver aqui a questão da vinheta em f1.8 no corpo full frame, na minha 6D aqui, 6D Mark II, vocês vão ver que ela é bem acentuada. Daí eu passo isso para 2.8, vejam só o que acontece aqui com essa vinheta. Em 4 ela é praticamente inexistente, daí a partir do F4 vai ser só uma questão da profundidade de campo que vocês querem, tá? Já no APS-C ela é menos marcada, tá? A gente vai fazer um vídeo sobre isso, quero explicar melhor isso para vocês, mas vocês podem ver aqui que no APS-C a gente tem uma vinhetinha aqui, um resquício da vinheta do full frame, mas ela é muito menos marcada. No 2.8, no APS-C, ela é praticamente zero. Então vocês podem ver aqui de 2.8 para 4, praticamente a gente tem a mesma imagem, e em 5.6 a gente tem aqueles mesmos detalhes. Vou selecionar aqui todas as fotos no meu Lightroom, vou dar um N fotos aqui só para vocês perceberem a diferença. Então aqui em cima a gente tem o sensor full frame, aqui embaixo a gente tem o nosso sensor APS-C. Vejam a diferença aqui de vinheta que a gente vai ter no nosso sensor full frame em relação ao nosso sensor APS-C, tá legal? Então, pessoal, a primeira conclusão que a gente tira aqui sobre qualidade de imagem é que vocês vão ter o desempenho óptico dessa lente aí a nível excelente a partir de um 2.8, tá? Eu gosto da vinheta que as lentes trazem, mas se tratando da 85 eu prefiro fazer isso no pós-processamento, e é uma lente que raramente eu vou usar em 1.8, tá? Em 2.8 a gente tem muito mais qualidade, eu acho que a gente está no salto de qualidade da lente é a partir do 2.8. E o que vocês vão fazer com essa lente é isso aqui, tá? Ela é uma lente especialmente feita para retrato, para vocês pegarem e isolarem o sujeito aqui em 2 planos de desfoque. Vocês conseguem isolar muito bem o sujeito, com muita resolução. A gente vai ver em outra imagem ali toda essa resolução. Mas esse é o nosso quadro aqui, então vocês vão ter uma distância focal bastante curta. Se vocês estão fotografando, por exemplo, num evento, vocês vão fazer muito mais closes do que qualquer outra coisa, uma lente muito mais recomendada para ensaios do que para eventos, mas para este propósito aqui,
é excelente. E vejam só que interessante o que a gente tem aqui em relação à questão do bokeh, tá, pessoal? A gente tem aqui um bokeh em F4 e ele já é bastante marcado. Eu estou aqui da Laís aproximadamente para que eu consiga esse enquadramento aqui, eu vou precisar ter mais ou menos de 3 a 4 metros de distância e a gente já tem um buquê bastante marcado aqui em F4. Em 5.6, vejam só, eu ainda tenho buquê, eu ainda tenho um desfoque, tá? Isso é uma coisa bem interessante. Outra coisa legal aqui desse review, esqueci de dizer para vocês, essas duas fotos aqui elas são tratadas, não, na verdade essa aqui não, essa aqui está em CR2. O que for tratado vai ser em TIFF, tá legal, pessoal? Eu quero mostrar para vocês aqui a lente como ela é, tá? O que eu digo de tratamento? Não há nenhum trabalho de cores nem nada disso. Eu só tenho aqui uma correção de highlights e de sombras que na verdade é um problema ali na hora da captura. Só corrigir esses problemas. Não tem nenhuma aplicação adicional e extra aqui de uma nitidez, por exemplo. A não ser a nitidez de entrada que eu sempre coloco ali nas minhas lentes para compensar o filtro low pass que a Canon tem, mas eu já vou mostrar para vocês aqui, já vou dar zoom em algumas outras imagens para vocês verem aqui todo o potencial que essa lente tem, tá legal? Separei algumas imagens para isso, tá? Alguns cuidados que eu acho bem interessante a gente ver, tá? Aqui eu tenho uma foto, agora que eu comecei a fazer uns paralelos aqui, que é para ver o potencial de edição dessa lente. Isso é que eu acho muito bacana. Todos os detalhes estão aqui, tá? A gente faz esse pós-processamento e acho que isso é muito legal, quando a lente te entrega todas as informações e tudo depende de como tu arranca essas informações no teu pós-processamento, tá? Mas tem algumas coisas interessantes aqui que a gente tem que cuidar nessa lente, tá? Primeira delas, quando tu quer qualidade de bokeh e de desfoque, é mais interessante tu estar mais próximo do teu sujeito. Então imagina que eu estou fotografando uma escultura, eu devo estar a uns 7, 8, 10 metros mais ou menos deste local aqui, e daí a gente já tem problemas bem acentuados no bokeh dessa lente aqui, tá? É um projeto antigo, é um projeto de 1996, e a Canon, somente na série L, em projetos mais novos, que ela tem elementos, vidros que fazem a correção deste bokeh aqui em distâncias maiores. Então isso não é um problema da lente, na verdade essa lente vem de uma outra era, de 1996, a era digital ainda não existia, o propósito dela é uma nitidez absurda, é uma qualidade absurda, mas tinha detalhes que em 96, a gente está falando aí de 21 anos atrás, é muito diferente dos projetos que começaram ali a partir de 2005, 2006 da Canon, tá? Então, primeira coisa é, vocês querem um bokeh bacana, eu aconselho que vocês fotografem mais próximos do sujeito, tá? E vocês percebam uma coisa, que quando a gente tem, especialmente no bokeh, e a gente tem bastante contraste, vocês podem perceber que a aberração cromática aqui, para quem não sabe o que é aberração cromática, se vocês conseguem perceber aqui, essas linhas verdes bastante marcadas aqui nessas áreas de contraste, isso a lente sofre bastante, tá? Isso que eu estou em 2.8, em 1.8 isso é muito mais caótico, tá? É bem fácil de resolver isso, por exemplo, aqui no Lightroom, vocês podem, para quem tem a lente, quem trabalha, em alguns momentos isso fica muito marcado, é interessante vocês fazerem essa correção, tá? Se vocês ativam aqui remover o desvio cromático, em situações como essa, vocês podem perceber que não adiantou, não funcionou. Então vocês vão ter que fazer isso manualmente. Como vocês fazem isso? Vocês pegam essa lupinha aqui, depois de selecionar o manual, vocês acham o desvio cromático, vou pegar aqui numa área que eu sei que é desvio cromático, e daí aqui, ó, na intensidade, vocês regulam e ajustam isso. Se vocês puderem perceber, eu tive que colocar o máximo aqui da correção. Às vezes eu faço isso com outras lentes em
5, 6 eu já consigo fazer isso. Aqui, para resolver esse probleminha aqui, eu precisei tacar-lhe bastante isso. Não é um problema, porque foi corrigido, né? Então aqui a gente tem um potencial enorme da lente. Quando a gente vê o tratamento, a gente bate palmas para Canon, para essa lente. Aqui eu também mostro para vocês, eu fiz duas versões aqui, mas na versão não tratada, pessoal, vejam o quanto essa lente me entrega de resolução, tá? Aqui a gente está vendo especialmente o centro. Deixa eu ver quanto essa foto aqui ela foi tirada. Deixa eu só ver aqui a informação dela. Aqui a gente está em f8. Em f8, a partir de f5.6, f4, daí a lente é um cavalo. Vamos falar aqui do cavalo, porque é isso que é essa lente aqui, tá? A gente tem resolução impecável aqui, tanto no centro da imagem, a gente vai para as bordas e nada muda, pessoal. Isso é algo muito impressionante dessa lente. Bom, tu faz o pós-processamento e a foto salta, tá? Isso eu acho incrível, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo do que a lente entrega. Aqui é a foto crua, aqui é a foto tratada. Mesmo caso aqui, vejam só os detalhes que temos aqui nessa torre aqui da Catedral de São Paulo. Vejam só a qualidade dos detalhes. Vou para as bordas e ainda tenho detalhes. Isso é uma coisa muito impressionante. Embora seja uma lente propícia para retratos, pessoal, eu resolvi fazer isso com arquitetura porque a gente tem muitas áreas de contraste, muitos detalhes, que é mais tranquilo e mais fácil da gente ver o potencial da lente, tá? Olhem só, todas as informações estão aqui, basta a gente fazer um pós-tratamento bem feitinho, que daí vocês vão ficar abismados com aquilo que vocês tiram das lentes, tá? Todas as lentes, elas têm grande potencial. Eu poderia fazer muita coisa com uma 1855 também, sabe? Mas, e esse mas é importante, lentes melhores vão te dar, é uma redundância que eu vou dizer, vão te dar mais informações ali dentro do arquivo, tá? A gente tem, por exemplo, a foto antes aqui, as informações estão todas ali escondidas. O que acontece é que a nossa câmera, e 90% das câmeras, tem um filtro low pass que tira a nitidez da foto. Então é preciso fazer uma aplicação de nitidez se vocês querem um grau de detalhe neste nível aqui, tá? Uma foto que eu postei no meu Instagram, exagerei aqui, pesei um pouquinho a mão na edição aqui, uma percepção pessoal aqui e uma autocrítica, mas vocês podem perceber que está tudo aqui, tá? Isso é que eu acho muito impressionante dessa lente. Olhem só, está absolutamente tudo aqui. Aqui é foto sem tratamento também, tá legal, pessoal? Foto sem tratamento é muito difícil fazer esses brilhos, esses cromados aqui. E quando eu vi essa foto e esses resultados, meu Deus do céu, o que é isso, sabe? É realmente muito impressionante a 85, e analisando friamente os resultados, para quem assistiu o vídeo lá da 100mm macro, eu realmente me questiono se a 100mm macro oferece mais em termos de nitidez. Disse que sim, mas aqui estou me desdizendo, porque acredito que sejam altamente equivalentes. Fiquei muito feliz e muito surpreso com os resultados dessa lente, tá? Algumas informações aqui importantes, tá? Vamos aos poréns aqui, tá? Quando a gente faz, não é recomendável, por exemplo, eu vou fazer uma paisagem, não tem por que eu fazer num f3.2 aqui, tá? Mas é muito comum a gente cometer este erro aqui, e tem muita gente que me diz: César, eu amplio as minhas fotos e elas ficam assim como vocês estão vendo aqui, tá? Deixa eu pegar aqui 2x1, vou trazer um pouquinho mais.
César, eu não consigo, as minhas lentes não me oferecem a nitidez que eu gostaria, blá 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 blá. Pessoal, é o seguinte, a gente está lidando aqui com uma lente que tem uma profundidade de campo muito curta, distância focal de 85 milímetros em f3.2 é uma distância focal muito curta. Então, a probabilidade de vocês errarem o foco abaixo de f4 muitas vezes, não vou dizer que é maior do que a possibilidade de acertar, porque não é verdade, mas existe sei lá, vou chutar aqui uns 20 a 30% de fotos de vocês que vai acontecer esses detalhes aqui, tá? E se vocês perceberem, na verdade, o meu foco, embora eu tenha focado aqui, às vezes até mesmo por essas questões de brilhos e tudo mais, é um ponto de foco um pouquinho difícil. Em f3.2 ele ficou um pouquinho à frente, tá? Eu peguei aqui o foco, aqui eu ajustei em 2.1, é mais difícil de eu achar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O meu foco, na realidade, vou botar aqui um por um, melhor. Ele ficou, acredito que uns 20, 30 centímetros à frente de onde eu gostaria. Então, se eu tenho essa ampliação, ela realmente não vai estar ali cravadinho. Isso não é problema de nitidez das lentes em geral, isso é problema de foco, tá, pessoal? E uma coisa bem importante também nessa lente aqui, cuidado a fotografar a menos de 1/125. Se vocês podem estar a mais do que isso, especialmente quem usa sensor APS-C aí, quem tem toda a linha T da Canon, procurem usar pelo menos uns 250 se vocês estão na rua fotografando, ensaio e tudo mais, porque vocês vão perder nitidez por causa do foco e por causa da velocidade do obturador. Eu diria que o limite dessa lente vai ser 1/125, tá? E o último detalhezinho aqui que eu quero deixar claro também, isso é em função do projeto antigo, e aqui a foto essa aqui está completamente sem edição, não fiz absolutamente nada aqui. Só quero mostrar uma coisa para vocês, isso aqui é um pouquinho caótico, tá? A lente ela não tem elementos suficientes como projetos mais sofisticados da série L para lidar com o flare. Não é que seja problemático, tem lentes muito mais problemáticas do que ela, mas ela exige um pouquinho de habilidade se vocês querem deixar entrar um raio de luz e tudo mais. Na verdade, o flare, a grosso modo, nos últimos tempos ele está incorporado numa estética fotográfica, mas até muito pouco tempo atrás ele era considerado um erro, porque na verdade ele acaba com o contraste da lente. Porém, com o avanço, as lentes elas têm mais controle sobre o flaring. Porém, aqui na 85, a gente precisa ter bastante habilidade para conseguir fazer esse jogo aqui, tá? Por exemplo, aqui a imagem completamente lavada, aqui a gente também tá muito lavada a imagem, tem que dar um ajustezinho para entrar ali o contraste, tirar um pouquinho, deixar entrar só um pouquinho para a gente fazer isso. Então, cuidado ao fotografar em contraluz com a lente, tá legal, pessoal? Então, este foi um novo formato de mostrar as imagens das lentes, mostrei fotos tratadas, mostrei fotos que não estavam tratadas ainda, ao contrário dos outros reviews, em que todas as fotos que vocês veem está com esse nível aqui de tratamento. Aqui eu quero mostrar um pouquinho mais a vida como ela é, justamente para evitar aquele tipo de frustração que vocês têm quando, meu Deus do céu, as minhas fotos eu bato, elas não saem igual ao do César, igual ao do fulano, igual a do Beltrano, tá legal? Então, pessoal, vamos voltar ali pro vídeo. Muito bem, então, pessoal, vamos lá ao veredito da 85. A lente está mais do que recomendada. Pode comprar sem medo de ser feliz. Se vocês gostaram desse review, por favor, dá aquele like que a gente precisa bastante, faz os comentários, fala sobre a experiência que vocês têm ali com a 85, se vocês têm 85 de outros fabricantes, por exemplo, a 85 da Nikon, a 85 da Sigma, dá aquele comentário bacana que ajuda o canal, tá legal?
Grande beijo para vocês, até mais!